Voltamos com mais um bloco do programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Charles Lang. Estamos falando sobre depressão. Você falou em 3 eixos, né, professor? Tem um terceiro ainda. A gente falou do fenomenológico, tem o biológico. Qual seria o terceiro? Bom, para fechar o tripé, né? O biológico, então, é a questão que nós temos um cérebro, esse cérebro tem um funcionamento, mas não podemos reduzir o ser humano ao cérebro, certo? Então, quando se faz um PET scan, se faz uma imagem do cérebro, essa imagem não vai mostrar a depressão. Não existe o cérebro deprimido, ou a depressão no cérebro. O que uma imagem do cérebro vai mostrar é o fluxo sanguíneo e o consumo de glicose em diferentes áreas, né? Então, quando se faz o diagnóstico, se faz certas correlações entre o que aparece na imagem e a experiência subjetiva daquele que está sofrendo. Então, o que se vê é a correlação, certo? A correlação entre o cérebro e a experiência subjetiva. Então, a gente tem aí 2 coordenadas, né? A biológica e como a pessoa vivencia a depressão. A terceira coordenada é a psicodinâmica, ou seja, o que se passa na vida mental do sujeito, né? Na vida psíquica do sujeito. Então, primeiro, nós não somos senhores de nós mesmos, né? A nossa vida mental, nós participamos dela. É como se a nossa vida mental ela tivesse uma certa autonomia. Nós começamos a pensar coisas e não conseguimos parar de pensar. Então, um exemplo, antes de dormir, você está com uma ideia fixa, você quer dormir, precisa levantar amanhã de manhã, mas você não consegue dormir porque aquela ideia fica na sua cabeça, você pega no sono e acorda durante a noite e sonha com aquilo. Então, você percebe que a sua vida anímica não lhe pertence. Ela ocorre a revelia, né? Então, a depressão ela tem algo a ver com o funcionamento desse aparelho psíquico, que não é um funcionamento neurológico, é um funcionamento psíquico. E esse aparelho psíquico, ele tem como base o conflito, né? Nós somos divididos. Então, de um lado, nós temos aquilo que nós almejamos ser, o que nós esperamos ser, o que nós achamos que nós devemos ser, e de outro lado, tem aquilo que nós conseguimos ser. E isso que nós conseguimos ser, em geral, está em dívida com os ideais, né? E esse conflito na depressão, ele aparece muito na forma de culpa, né? Esse sujeito, esse conflito, ele é insolúvel, porque ele deve algo, ele vale menos, ele não acredita em si, logo o futuro vai ser negro, vai acabar num abismo, né? Vai fracassar. Então, e essas ideias elas vão ocorrendo sem que o sujeito consiga dar conta disso, né? Um medicamento pode ajudar a desacelerar isso ou a estimular, mas não vai resolver o problema. As pessoas pensam assim, não, vou tomar um antidepressivo, o antidepressivo vai solucionar o problema. Era uma dúvida que eu estava preparando, que é o seguinte, se você pegar um dos clássicos da literatura, O Admirável Mundo Novo, a história se passa por uma sociedade em que empresas ou um Estado administra a cada cidadão um medicamento chamado soma. Sim. E esse medicamento é responsável por produzir alegria e satisfação a cada morador. Seria um produtor de serotonina. Se a gente pensa isso da forma biológica, ou seja, uma intervenção, a gente teria encontrado a chave para a felicidade? É uma questão de descobrir o medicamento, de descobrir a soma? Olha, eu tento sempre pensar qualquer coisa no maior número possível de pontos de vista, né? Porque às vezes um ponto de vista que você tem te mostra alguma coisa, mas você precisa de múltiplos pontos de vista para conseguir ver pelo menos parte disso que você supõe que é a totalidade. Bom, medicamentos, eles podem nos fazer mais felizes. Surpresa? Bom, uma cerveja, um uísque é um medicamento. Mas é um depressor também. Porque ele funciona como um neurodepressor, ele deprime uma parte do cérebro e você relaxa, depois no segundo momento você começa a rir, e, bom, o problema são os efeitos colaterais. Então, produtos químicos como o álcool,
desde a antiguidade, o vinho, a cerveja, eles produzem estados de felicidade. A questão é manter esse estado de felicidade. Então, você pode estar com um problema na sua vida, você vai para o bar, toma umas que outras, sai de lá feliz. Não, você fica feliz durante um tempo, mas você volta para casa e o problema continua. Ele não resolve o problema, certo? Mas ele ajuda a atravessar o problema. Vou te dar um outro ponto de vista. Alguém que é alcoolista, que bebe, e não consegue se controlar, mas sempre tem a segunda-feira, a terça-feira, e à medida os anos de álcool vão degradando a pessoa, e ela vai entrando num estado de ressaca moral continuada. Né? Bom, procura um médico, e o médico diz, bom, eu vou dar para você um antidepressivo, e você vai tomar esse antidepressivo, mas a coisa é o seguinte, você não pode tomar antidepressivo e álcool, porque há o risco de você entrar em coma. Porque o álcool, ele é um neurodepressor, deprime o sistema nervoso central. Há antidepressivos que têm essa ação de deprimir o sistema nervoso central. Então, você toma um antidepressivo e toma o álcool, deprime e entra em coma. O que acontece? Esse sujeito começa a tomar o antidepressivo, que primeiro baqueia ele. Ele toma o antidepressivo, uma hora depois ele dorme. E ele tem uma noite de sono de qualidade. Né? Digamos, consegue dormir 8 horas, outro dia ele acorda e dormiu. O medicamento dá para ele a esperança de que ele vai melhorar. Então, ele cria uma disciplina de não beber para poder tomar o medicamento. E ele toma esse medicamento 2, 3, 4, 5 meses e para de beber. E deles assim, a minha vida melhorou graças ao medicamento. Não, o medicamento foi um dos elementos que participou, porque teve a melhora na qualidade do sono, né? Teve a retirada drástica do álcool, teve alguns componentes químicos no medicamento que melhoram a recaptação seletiva de serotonina, que é um hormônio, mas do ponto de vista de quem está fora, vai dizer assim, não, o medicamento curou ele. Né? O que cura... É o caso da pessoa semelhante ao caso da pessoa com dieta, né? Você diz, começa a tomar esse produto aqui, agora pare de comer gordura, faça exercício físico, tá vendo que alimento deu certo? Então, você vê assim, a gente sempre tem que ter uma abordagem multifocal. Né? Hoje, tratamento para caso de depressão, no mínimo a gente trabalha com 3 vertentes. Uma vertente é medicação, né? Outra vertente é atividade física. Você fazer atividade física ela melhora a circulação, melhora o metabolismo, a pessoa pega sol, movimento, começa a ter novos relacionamentos sociais e psicoterapia. Né? Então, você não pode dizer assim, a medicação só cura, ou atividade física só cura, só a psicoterapia cura. Então, a gente tem diferentes focos que podem participar disso. Né? Então, esse elemento, essa terceira coordenada que eu estava te colocando, do funcionamento do aparelho psíquico, ajuda a gente a compreender em que a psicoterapia, a psicanálise, as diferentes terapias, elas vão trabalhar isso, porque elas vão ajudar o sujeito a, de alguma maneira, lidar com a sua vida psíquica, lidar com os conflitos, lidar com seus sintomas, né? Porque muitos sintomas não é interessante você se livrar deles. Né? Porque as pessoas às vezes dizem assim, não, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser performático, todo mundo tem que ser extrovertido, todo mundo tem que estar preocupando com os outros, todo mundo tem que ser bem-sucedido. Bom, mas isso são os sintomas da nossa sociedade hoje. Agora, essa pessoa tem outros sintomas, e esses sintomas organizam ela. Né? Porque os sintomas, tem sintomas que são formas que cada um de nós organizou para lidar com seus conflitos. E se tirar esses sintomas, os conflitos vêm à tona. Né? Então, às vezes, não é interessante tirar esses sintomas. Você me falou no início desse bloco que tipo, a gente tem um conflito entre o que conseguimos ser e o que idealizamos ser. O que é proposto pela psicologia? Um equilíbrio sobre uma expectativa, uma vez que a expectativa, já dizia Eduardo Galeano, sem o ideal você não caminha também, né? Claro. A gente tem prestar muita atenção no seguinte, a psicologia ela
ela não é uma nova moral e ela não vem a propor uma nova moral, né? No sentido assim, bom, a moral religiosa faliu, as morais filosóficas faliram, agora os psicólogos e os psiquiatras estão a propor uma nova moral, um novo modo de viver, um novo conjunto de soluções que as pessoas têm que seguir. Não, a psicologia não é isso. O que a gente trabalha em clínica está embasado na consideração de que isso de que a pessoa sofre não é uma escolha dela, mas é o resultado do modo como essa pessoa foi estruturada, ou como ela se estruturou, ou como ela conseguiu se estruturar. Porque você vê, diante de um acidente, diante de uma coisa horrorosa, tem pessoas que entram em pânico, tem outras pessoas que são frias, tem outras pessoas que fogem. Isso não tem a ver com o horror em si, né? Mas é como a pessoa está estruturada para lidar com isso, para que isso apareça como horror e ela desmaie, ou para que isso apareça como um problema e ela tente resolver, ou que isso apareça como uma coisa indiferente e ela não ligue, né? Então a gente diz assim, mas essa pessoa não pode ver sangue e a outra pessoa tira sangue de pessoas. Então, não é o sangue em si, mas é a forma como essa pessoa se estruturou, foi estruturada para lidar com o sangue. Então, um tratamento leva a pessoa a rever esses modos de como ela lida com as coisas. E quais são os modos nos quais ela está alienada e quais os modos que ela pode se apropriar. O que quer dizer alienado? Alienado quer dizer o seguinte, quais os modos de ser que ela se constituiu a partir do outro, né? Que é o que no senso comum a gente fala assim, está imitando o pai, está imitando a mãe. Então é do tipo assim, o pai não gosta de comer arroz, o filho não come arroz e depois ele cresce e nem sabe mais por que ele não come arroz, só sabe que não gosta de arroz. Mas esse não gostar de arroz começou ele imitando o pai dele, ou seja, a forma dele se tornar um homenzinho é imitando o pai. Isso é uma alienação, é se constituir no outro e depois se separar. E eu vou perguntar se esse tipo de alienação é necessário em algum momento, mas a gente vai falar isso depois do intervalo. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.